Vamos fazer um exercício somando dois números. O valor da entrada analógica A0 com o valor da entrada analógica A1. Cada entrada oferece para a gente valores de 0 a 1023. Então, se a gente somar o máximo valor que a gente vai conseguir aqui é 2046. Então, ele cabe dentro de uma variável do tipo int. Não cabe dentro da byte, que vai só até 255. Então, vamos começar o nosso programinha. No cabeçalho, vamos colocar soma de valores. Nomear pinos. Tem dois potenciômetros, né? O de cima e o de baixo. Então vamos chamar um de pot 1, outro de pot 2. Então a gente vai usar a diretiva byte para nomear pinos. Um deles eu vou chamar de pot 1, que é o pino A0, vírgula, vamos continuar na mesma linha. Pot 2, que é o pino A1. Ponto e vírgula para encerrar. Biblioteca não tem, variáveis e tabelas. Bom, são duas variáveis agora. A gente vai receber os valores do pino A0 numa variável e os valores do pino A1 numa outra variável. Então, vamos dar nome para elas. Variável do tipo int, aceita valores de menos 32.000, passando pelo 0 até mais 32.000. Vou chamar de leitura 1. Que é do potenciômetro 1, vírgula, leitura 2. Subrotina não tem. A gente vai usar o monitor serial, então já começamos aqui com a linha de inicialização de comunicação. Condições iniciais não tem. Vamos no void loop, vamos fazer a leitura. Então, para cada uma delas eu vou dar o valor da leitura. Então, leitura 1 vai receber, ou seja, igual ao analog bridge do pot 1. Então a gente vai ler o valor do pino A0 no pot 1 e carregar na variável leitura 1. Vamos aproveitar, leitura 2, então vai receber a leitura do pot 2, que é o pino A1. Então aqui nós temos os dois valores de leitura. O que a gente quer fazer é somar os dois. Então o resultado disso vai para uma outra variável. Então vamos lá em cima, vamos criar a variável chamada de tipo soma, pode ser qualquer valor, qualquer nome, perdão. E aqui embaixo a gente vai colocar soma vai ser igual a leitura 1 mais leitura 2. Ponto e vírgula para encerrar. Então ele vai fazer a leitura do pino analógico 0 e vai carregar na variável leitura 1. Vai fazer a leitura do pino A1 e vai carregar na variável leitura 2. Vai fazer a soma do valor de leitura 1 com o de leitura 2 e o resultado disso vai carregar na variável soma. Vamos apresentar isso então lá no monitor serial, utilizando o comando serial.print. Quando eu quero imprimir um texto, eu coloco esse texto entre aspas. Então tudo que eu escrever entre essas aspas aqui vai ser apresentado no monitor serial como um texto. Se eu não colocar o ln, ele vai colocar tudo na mesma linha. Como eu quero que ele mude de linha, eu vou colocar serial.print ln. O texto que eu vou colocar aqui é pot 1. Vou colocar aqui o sinalzinho de igual e um espaço. Então com isso ele vai apresentar para a gente o texto e não o valor da variável. Agora eu quero que na linha de baixo ele apresente o valor da variável. Então, serial.print ln, só que em vez de colocar entre aspas, agora eu vou colocar o nome da variável que eu quero.
eu quero que apresente para mim o valor da variável leitura 1. Então, dessa forma, depois que ele fizer a leitura, depois que ele fizer a soma, ele vem aqui e vai imprimir no monitor serial a palavra pot1 igual, e na linha de baixo ele vai colocar leitura 1, mas não a palavra, o valor da variável leitura 1, ou seja, aquele que ele viu, que ele enxergou pelo pino A0. Como a gente vai fazer a mesma coisa para o outro potenciômetro, vamos aproveitar, copiar e colar. E vamos só mudar o número. Em vez de ser pot 1, vai ser pot 2. Em vez de ser leitura 1, vai ser leitura 2. Então, em 4 linhas, numa linha ele colocou isso, na outra linha ele colocou isso aqui, na outra linha ele colocou isso. Em 4 linhas nós temos, vamos colocar então o resultado na quinta e sexta linha. O resultado, a palavra que eu quero, é soma. Soma igual. Eu vou tirar esse ln daqui, só para a gente ver que ele vai pegar esse valor, o valor da variável, e colocar na mesma linha do resultado. Sendo assim, eu vou pedir para depois disso ele mudar de linha. O resultado que eu quero é o da variável soma. Então, aqui ele vai fazer a leitura do pino A0 e guardar na variável leitura 1. Aqui faz a leitura do pino A1, guarda na variável leitura 2. Aqui ele vai fazer a soma dos valores que ele enxergou em A0 e A1. E o resultado ele vai colocar na variável soma. Vou apresentar o texto pot1 com sinal de igual. E na linha de baixo eu vou colocar o valor da leitura. Aqui depois na linha de baixo eu coloco a palavra pot2. Na linha de baixo eu coloco o valor que ele leu no pino A1. E na linha de baixo disso a palavra soma com sinal de igual, um espaço, seguida na mesma linha ainda do valor da variável soma, ou seja, o resultado da adição. Como tudo isso é muito rápido, vai fazer isso daqui em alguns milhares ou milhões de vezes por segundo, então a gente vai colocar aqui um delay, que é para ele esperar um pouquinho. Delay, vamos botar aí de 1 segundo. De 1 em 1 segundo ele vai fazendo a leitura dos potenciômetros. Ele pega o resultado e coloca aqui. Eu não coloquei o voltímetro, mas a gente vai enxergar no monitor os valores de cada um. Vamos rodar o nosso programinha. Vamos abrir o monitor serial. Então tá lá. Colocar os dois valores em 0. Acho que o tempo aqui ficou um pouquinho rápido demais. Vamos dar uma parada. Vamos aumentar aqui o tempo. Abaixar o monitor. Vamos colocar aqui uns 3 segundos para cada um. Vamos colocar uma linha em branco. Só para ficar bonitinho. Essa linha aqui, ele vai imprimir no serial, vai mudar de linha, mas não vai colocar nada lá, só espaço em branco. Vai dar um espaço entre uma leitura e outra. Rodar o programinha, abrir o monitor, podemos puxar aqui um pouquinho para cima. Então lá os dois estão em 0, potenciômetro 1 e 2 estão em 0. Potenciômetro 1, 0 mais 0, o resultado da soma é 0. Vamos colocar esse carinha aqui, que é o pot 2. Então lá, o pot 1, que é esse daqui, está em 0. O pot 2 está no meio do caminho, 511. Então, somando 0 com 511, 511. Vamos colocar os dois com o valor. Então, agora o pot 1, que é esse daqui, está com 511, esse daqui está com 511, a soma disso dá 1022. Vamos mudar aqui, vou colocar no valor máximo dos dois. Então agora eu vou ter pot 1 com 1023, pot 2 com 1023 e o resultado
com 2046. Belezinha?